Que? Tem bala. Galerinha, para unirmos todas aqueles estudos feitos separadamente, em momentos diferentes, em alguns casos por pessoas diferentes, outros estudiosos criaram então a equação geral dos gases perfeitos, que eu particularmente prefiro chamar de PVT-Povotov, só por questões didáticas mesmo. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. O professor tu botou zero, amigo, não viaja. Essa fórmula tem dentro dela todas as transformações. Nós já vimos que se dois números forem iguais e estarem na mesma posição, eles podem ser eliminados da equação, tornando uma das três equações anteriores. E eu acho que a tarefa que eu passei para vocês é justamente a respeito disso, né? Eu falei que se caísse alguma coisa de Clapeyron, vocês pulassem, né? Porque é agora que eu vou avançar um pouquinho na matéria. Depois que eu falar da equação de Clapeyron, a gente vai fazer a correção de alguns exercícios, né? E já vou te sugerir a continuação. Bom, olha só. O Clapeyron, percebendo que P vezes V sobre T numa determinada situação é igual a P vezes V sobre T numa nova situação, ele percebeu então que P vezes V sobre T apresenta um valor constante para uma mesma massa gasosa. Então se tu foi lá, pegou, mediu a pressão, volume e temperatura e calculou a constante para aquele gás. Se tu não deixar vazar gás, aconteça o que acontecer, faça o que fizer naquele gás. Quando tu multiplicar de novo a nova pressão pelo novo volume e dividir pela nova temperatura absoluta, continua dando igual a antes. Que loucura! Só que aí a galera começou a se questionar do que depende esta constante. Essa constante deve depender de alguma coisa. Aí eles começaram a pensar, deve depender do tipo de gás. Começaram a fazer experiências com gases diferentes. Só que eles viram que dois gases diferentes mantidos na mesma pressão, mesmo volume, mesma temperatura, apresentavam a mesma constante. Ou seja, não interessava se era hélio, hidrogênio, ar comprimido que eles usavam para a experiência, a resposta era a mesma. Só que aí, um químico chamado Avogadro desenvolveu uma noção muito importante na química, a noção que permitia contar as moléculas de uma certa substância. Não é isso? O conceito de mol apareceu. O que é um mol mesmo? É isso mesmo. Um mol é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. É isso mesmo. Ah, professor, não é moléculas? Pode ser molécula, pode ser átomo, ou pode ser borracha. Eu adoro o exemplo da borracha. Lembra? Vamos pegar essa aqui. Ó. Essa aqui de repente não vai soterrar toda a ilha. Se tu encomenda um mol dessas borrachas bem desgastadas, olha só, e manda entregar ali na ilha, vai soterrar toda a ilha de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste, e com mais de 1 metro de altura de borracha. Tu entendeu o que é um mol? Um mol é um número inimaginavelmente grande. O cérebro não suporta visualizar um número desse. Mesmo quando tu pega um objeto de tamanho diminuto como esse, quando tu multiplica por 1 mol, dá um volume maior que a ilha de Santa Catarina com 1 metro de altura de cabo a rabo. Que loucura, né, cara? 1 mol realmente é uma coisa absurda. Aliás, quanto é que é a molécula grama d'água? Oxigênio? 16, não é? Gramas por mol. Hidrogênio? 1 grama por mol, 16 mais 2? Essa é aquela que tu decora, né, galera? Já calculou tanto que água, 18 gramas por mol. Quer dizer que para poder ter 1 mol de moléculas, tu precisa de 18 gramas de água, galera. É menos que uma dose de água. Quando tu engole uma dose de água, tu colocou para dentro do teu organismo mais de 1 mol de moléculas de H2O. Que loucura o mundo microscópico, né, cara? É uma loucura esse mundo microscópico. Então, legal. Depois que surgiu a ideia de mol, os estudiosos dos gases uniram essa ideia que veio da química com Avogadro para poder explicar do que depende a constante P vezes V sobre T. Aliás, como é que se calcula o número de mols? Tu pega a massa da substância e divide pelo próprio mol, onde o mol é a molécula grama, não é isso? Então é
dividir um pelo outro e acabou. Então, sei lá, em 360 gramas de água, quantos mols? 360 gramas dividido por 18. 36 por 18 é 2, 20 mols. Tem 20 vezes esse número absurdo de moléculas em 360 gramas ou 360 ml de água, certo? Loucura. Então revisamos um conceito importante para eu poder avançar aqui na matéria. Clapeyron, estudando então a equação geral dos gases perfeitos e querendo entender do que depende o P vezes V sobre T, ele percebia que ao trabalhar com 1 mol de gás, o P vezes V sobre T dava um valor. Quando ele trabalhava com 2 mols de gás, a constante dava o dobro. Quando ele trabalhava com 3 mols de gás, a constante para aquele gás dava o triplo. Ele percebeu que P vezes V sobre T é proporcional ao número de mols. Quanto mais mols de gás tem lá na minha experiência, maior o P vezes V sobre T dele. Nada demais. Ele percebeu do que dependia a constante. Bom, peraí. Se P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao N, quando esse dobra, triplica, quer dizer que se eu dividir os dois, dá sempre o mesmo resultado. Ele pegou e fez o seguinte, chamou P vezes V sobre T dividido por N, vai dar uma constante. Ele chamou essa constante de constante universal dos gases perfeitos, constante universal. Olha o poder da constante. Quer dizer que qualquer gás tem aquele número, de certa forma, dentro de si. Professor, é a mão de Deus, então, nos gases? É, para os criacionistas é isso aí. Então é a primeira vezes o inverso da segunda. Isso é igual à constante que foi chamada de R, e aí está dividindo, passa P vezes V igual a N, R, T. P de quê? Pressão. V de volume. N, número de mols, acabamos de ver. R, constante, falei o nome agora, universal dos gases perfeitos. E T, só então. É isso aí, show de bola. Eu jamais vou esquecer essa frasezinha, né, famosa puta velha, não me declarado, jamais vou esquecer, porque assim, um médico meu falando, tudo bem. Agora o meu professor, cara, um cara sério, voz robusta, todo sempre sério, não tinha piadinha, não tinha brincadeira. Quando ele solta, ó, puta velha, não me declarado, imagina, né? Acabou com a aula, o cara não conseguiu mais dar aula. Porém, lembra do padre, né? Quando o padreco lá se amarrou nos balões e foi em direção a Jesus, a galera disse o seguinte, ó, padre voador não retorna à terra. Aí, mano, aí acabou. Então, pra mim, essa equação sempre vai ser padre voador não retorna à terra. Tu lembra do padre, né? Não sabia mexer no GPS, certo? É verdade, cara. Não tô brincando, ele tava falando lá com o GPS. Oi, onde é que tu tá? Eu não sei. É brincadeira, né, cara? Certo? Tomem cuidado, então. Pessoal, na hora de fazer as continhas, o perigo é a matemática. Como vai ter cálculo de mol, cálculo de molécula grama, o risco é tu te perder na hora de fazer a continha. Vou corrigir umas questões da tarefa e vou fazer um exemplo de PV igual a NRT. Ah, ó, bota o nome da equação. Quase cometi o sacrilégio. Equação de Clapeyron. Não sei se eu estava pronunciando certo esse nome, hein? É Clapeyron. O I tá errado? Eu estava falando errado. É, escrevi certo. Isso, é um Alzheimer que eu tenho há muitos anos já. Na hora de pronunciar, eu pronuncio o Y antes. É viagem. O nome ali está escrito certo. Clapeyron. Coitado do cara, deve estar se revirando no túmulo.